E aí, torcedor palmeirense, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madruga para você. Ontem teve um ribuliço na internet aí, porque nesse final de semana o Felipe Melo esteve em um evento da Adidas onde ele soltou o verbo e detonou o Tite e a seleção brasileira. Vamos ouvir então o que o Felipe Melo falou, mas antes disso, vai deixando o like no vídeo aí, se inscrevendo no canal, subscrevendo e não se esquecendo também ativar o sino e se inscrever no outro canal, do qual o link está aí na descrição deste vídeo. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e de Facebook também para bombar o vídeo. Olha só o que o Felipe Melo falou da seleção brasileira e principalmente do Tite. Vou ser bem sincero, eu achei não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem a 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui pra frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil, e não tem nenhum jogador, tem coisa errada. É só o atual campeão brasileiro ou eu não entendo de uma marca. Bosta de futebol, existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro não assistir do que torcer contra. Isso foi o que disse aí o Felipe Melo. Esse foi o Felipe Melo detonando o Tite e a seleção brasileira. E aí eu digo para você que você provavelmente está escrevendo no comentário nesse momento aí. Ele só falou verdades. O que mais que ele falou aí? Que ele deve ter pensado? Não vão me convocar mesmo? Já estou aí quase parando de jogar. Tenho um contrato com o Palmeiras onde vou encerrar a carreira. Eles não vão me chamar nessa altura do campeonato, ainda mais depois de ter ficado marcado na Copa de 2010. Vou descer a lenha mesmo, vou falar aqui a realidade. E falou o que muitos queriam falar, falou o que o próprio Dudu poderia querer falar, mas é claro que ele não vai falar publicamente isso, né? E muito menos vai falar aí de maneiras que possam vazar. E ninguém vai ouvir da boca dele. Agora o Felipe Melo veio a público e mostrou aí que é corajoso. Falou, não, quero que se dane a seleção brasileira, se não me convocarem mais por causa disso, eu vou falar e pronto, acabou. E falou, e meteu a boca no trombone, soltou o verbo e falou as verdades. O time aí tem a dupla de zaga titular que não tomou gols ainda nesse ano na Liga Nacional. O time perdeu 2 vezes nesse ano, é muito, não deveria ter perdido os 2 jogos que perdeu, isso é um fato. Perdeu um jogo para o Corinthians em casa, não deveria ter perdido. Perdeu para o São Lourenço um jogo que quase empatou com o golaço de bicicleta. Moisés também não jogou bem, não deveria ter perdido, poderia ter empatado. 1-0 esses 2 jogos. E nos 2 jogos aí, em um deles jogou relativamente mal contra o São Lourenço, no outro amassou o Corinthians, mas ele com a bunda lá atrás, com 800 zagueiros, 499 volantes, 305 laterais, conseguiram impedir que o Palmeiras fizesse o gol e por isso acabaram segurando 1-0 no placar. Lembrando que isso foi no Campeonato Paulistinha, onde a gente não estava lá com essa coisa toda, né? Tava com o pé fora do acelerador. Começou o Campeonato Brasileiro, aparentemente começou o ano para o Palmeiras, onde aí o time, além de não perder, tomou só 2 gols, um deles de pênalti e um outro no qual estava o time inteiro reserva, contra o Poçantos CSA, lá em Alagoas. Não foi no Allianz Parque esse gol. Aliás, no Allianz Parque não toma gols há um bom tempo. Eu, pela verdade, nem lembro quando foi. Acho que foi o gol, provavelmente foi o gol do Corinthians. Foi o último. De lá pra cá não deve ter tido mais problemas com isso. No Campeonato Brasileiro, ainda não tomou gols esse ano no Allianz Parque. Tem o melhor jogador do Brasil eleito, não é palpite, opinião minha, é fato isso, em 2 votações as mais consideradas e consagradas do Brasil, que é a da própria CBF, o craque do Campeonato Brasileiro, e tem também a da Bola de Prata, certo? Ligado aí à ESPN. Então as duas aí, do Sport TV e da ESPN, que são da CBF e da Bola de Prata lá. O Dudu é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e não é de hoje. Ele desde 2015, números oficiais isso, desde 2015 ele é o jogador que mais dá assistência no Campeonato Brasileiro, certo? Anotou essa? Desde 2015. E aí, ele é um dos jogadores que mais faz gols no time. Não é o que mais faz gols, nunca é o que mais faz gols, mas ele está ali entre o segundo e terceiro que estão sempre balançando as redes. Esse ano ele está mal nesse quesito de gols, está mesmo.
não está fazendo tantos gols, mas aí eu venho e pergunto para você. O William, acho que ele ainda está no Chelsea, ex-Shakhtar. Quantos gols ele fez? E outra, qual a relevância dele no time? Se tirar ele, o time acontece o que com o time do Chelsea? Eu faço uma proposta, vou fazer de novo, vou falar aquilo que eu já falei. Coloco o Dudu lá no lugar que ele tiver lá e coloco ele no lugar do Dudu aqui. Será que vai dar? O que vai acontecer? Será que ele vai segurar as pontas? Eu acredito que não. Por outro lado, o inverso eu acredito que vai até melhorar. É que nem todos os olheiros são maravilhosos. Vocês acham que o cara vai para a Europa e pronto, acabou? Ah, perfeito. O Douglas foi para o Barcelona. Ele foi campeão em 2015 da Champions League, um lateral reserva pífio, que nem jogou. Mal ele jogava no São Paulo. Foi para lá, sabe-se lá como, o empresário milagroso dele, colocou o cara no Barcelona. Foi no banco de reservas do Barcelona. Mas não jogou. Colocavam o Sérgio Roberto, mas não colocavam ele. Tem outros casos aí de jogadores que foram chamados por grandes times europeus que não deram certo. E outros aí. E tem uns que eram bons mesmo que eles não colocaram para jogar. Tem uns pífios que incrivelmente vão e também não colocam para jogar. E tem aqueles que são muito bons e que eles não vêm. Por alguma razão eles não contratam esses jogadores. E aí tem muitos nomes aí que a gente pode citar. Muitos nomes que a gente pode citar. O Lucas Lima mesmo, no período que ele estourou no Santos, poderia ser um desses. Esteve até a ponto de sair. O Dudu é um desses aí também, que jogou já lá fora, acho que no Dinamo de Kiev, da Ucrânia, mas poderia estar num time maior aí, não está ainda. E tem outros que poderiam estar também e não foram convocados. Não convocados para a seleção, mas eu estou dizendo, foram contratados por grandes times da Europa. Mas dane-se, ele está no maior time do Brasil, e daí? Ele está num dos maiores times do mundo. É um fato. Se você tirar o poder financeiro aí de 6 times ali na Europa, e eu coloco nessa, mais ou menos, não digo na ordem, mas coloco esses aqui, o Barcelona, o Real Madrid, a Juventus, o Bayern de Munique, o Manchester City e o PSG, fora esses aí que estão um dinheiro sobrando, porque foram comprados por sheiks alguns, né, o caso do PSG aí, e o caso do Manchester City, por exemplo, e outros aí que também estão cheios de patrocínio, de Aba 4 e se endividaram para conseguir também os jogadores que tem, como o Cristiano Ronaldo na Juventus e outros mais. Se você tira esses 6, o Palmeiras tem condição de jogar de igual para igual com qualquer outro deles aí. Se bobear até com um desses 6. Eu estou tirando aí para dar uma colher de chá para a imprensa tradicional que vive falando que o futebol brasileiro é um lixo e lá fora é tudo uma maravilha. Se isso fosse verdade, o treinador da seleção brasileira não deveria ser o Tite, que ele é brasileiro, e ele saiu de um time brasileiro para a seleção brasileira, ora bolas. Então por que ele saiu de um time brasileiro para treinar a seleção? Ele não deveria ter ido treinar o time nacional, então. Deveria ter chamado o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, qualquer outro. Por que chamou um brasileiro? O futebol brasileiro não é um lixo? Então por que foi um técnico brasileiro para a seleção? Se for um técnico brasileiro, não faz mal de jogadores brasileiros. Foi isso que o Felipe Melo falou, eu vou só reprisar para você ouvir bem aí. Ó. Olha só, ele detonou o Tite, detonou a seleção brasileira. Eu vou falar mais, além do próprio Dudu, tem o Luan que está jogando a barbaridade. Como eu falei, não tomaram nem gols nesse Campeonato Brasileiro ainda, até agora. Porque os gols que tomaram contra o CSA em Alagoas foi Edu Dracena e Antônio Carlos que estavam jogando. E contra a Chapecoense, o gol de pênalti da Chapecoense também era Dracena e Antônio Carlos jogando. Então essa dupla titular que eu vi jogando de perto, eles não tomaram gols nesse campeonato. E outra, estão mais de 1000 minutos, mais de 1000 ovas. Completaram muito mais do que isso aí já. Já passaram uns 2 ou 3 jogos depois do jogo do Botafogo, onde eles completaram 1000. Teve o jogo do Atlético Paranaense depois disso aí. Acho que ainda teve mais um outro jogo. A Chapecoense eles não jogaram, mas teve o Avaí, por exemplo. Mas a Avaí acho que nem era eles, né? O Avaí estava o Dracena. A Avaí estava o Dracena e Antônio Carlos. Mas também não tomaram gol. Mas pelo menos uns 1.100 minutos aí, sem dúvida, eles estão sem tomar gol. Já perdi a conta, mas é por aí. Pelo menos. E se tomar o gol, não perde. Como aconteceu com a Chapecoense. É complicado. É complicado. Eu desafio você a encontrar um jogador na seleção brasileira atual, do qual o time dele não tenha perdido um jogo aí pela Liga Nacional do país desse time dele. Não há 32 jogos. Não. Uns 20, vai. Vamos para baixo aí. 20. Me enumere aí quais são os times no mundo que estão 20 jogos na Liga Nacional deles sem perder um jogo. Me enumere.
Ah, encontrou muitos? Então vamos subir, vamos chegar perto do Palmeiras no Brasil. 25. Ah, o futebol aqui no Brasil é um lixo? Então, então não tem como o Palmeiras estar tanto tempo sem perder, se é um lixo. Então, o futebol aqui é um lixo, é tudo nivelado, é uma porcaria. Então como é que tem um time que está deitando? Porque os outros podem estar sendo um lixo. Os outros podem estar sendo um lixo. Mas tem um que está se comportando diferente. Só que aí o homem lá da seleção não está nem aí, né? Aí eu digo duas para você. Ou é clubismo, igual o Felipe Melo falou, mau caratismo, alguma coisa do tipo, ou eles lá não estão pesquisando direito, né? Quem passa as informações para ele não sabe do que está fazendo, não está olhando só para a Europa, ele só está indo ver jogos da Europa, só vê Champions League, Europa League, para ver esses timecos da Europa, onde tem um jogador que faz 3 jogos bons, pronto, agora é o melhor do mundo, tem que estar na seleção brasileira. Caso aí do seu do seu David Neres, né? O seu David Neres, ele fez aí uma oitava de final, né? Ele não esteve na semifinal, né? O seu David, pelo menos no segundo jogo, é certeza. Ele não esteve. Ele fez aí jogos bons jogos contra o Bayern, contra o Real Madrid e contra a Juventus. Pronto. Não podemos discutir isso. Porém, fora isso aí, o que ele fez? Contra quem ele jogou? Que troféu ele levantou? Qual craque de campeonato que ele foi? Fala, Felipe Melo. Vamos ver o Felipe Melo. Vou ser bem sincero. Eu achei não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem a 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui pra frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil. E não tem nenhum jogador, tem coisa errada. Só o atual campeão brasileiro faltando de uma marca. Bosta de futebol, existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro não assistir do que torcer contra. Esse foi o que disse o Felipe Melo, né? Foi exatamente o que disse aí o Felipe Melo. Mas você deve estar muito curioso aí, né? Para pensar, pô, mas você está exagerando. Está exagerando por quê? O Everton no Grêmio, ele foi convocado. Por que ele é convocado e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro não é convocado? O maior garçom desde 2015 não é convocado. Por que o próprio Felipe Melo não pode ser convocado? Por que o Bruno Henrique, que foi o melhor jogador, o segundo melhor jogador do campeonato do ano passado, não é convocado? Vou deixar para você responder nos comentários aí a sua opinião. Quero que você responda nos comentários. Compartilhe aí também esse vídeo nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Bombe esse vídeo aí para esfregar na cara aí dos gambás e dos tites por aí, né? Dos titizetes por aí. A realidade é dura, meu amigo. O Corinthians está com o timeco, com a bunda lá atrás, né? Seu caso é grande. Você critica o jogo do Palmeiras e diz que é feio, diz que podia jogar melhor com o dinheiro que tem, não sei das quantas. Mas o Corinthians está jogando como? Em que posição que ele está? O Corinthians está numa situação muito pior, você não fala nada. Eu nunca vi você falando um A do Corinthians. Agora, para criticar o Palmeiras, aí aparece 800, né? 800 entendidos aí para falar um monte de besteira. Vamos lá. Não esquece também o like, se inscrever nesse canal e no outro canal que o link está na descrição. E até o próximo vídeo. Para encerrar, vamos ficar com a polêmica aí do Felipe. Vou ser bem sincero. Relação. Eu achei não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem a 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui pra frente não ganhe nada, mas hoje tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil. E não tem nenhum jogador, tem coisa errada. Só o atual campeão brasileiro faltando de uma marca. Bosta de futebol, existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro... Fala, Felipe Melo. Vou ser bem sincero. Eu achei não é sacanagem, mas não tem nenhum jogador do atual campeão brasileiro, tá? Do time que vem a 32 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tá? Que pode ser que daqui pra frente não ganhe nada, mas hoje
tem o melhor ataque, a melhor defesa, tanto no Brasileiro como na Libertadores também, na Copa do Brasil. E não tem nenhum jogador, tem coisa errada. Só o atual campeão brasileiro faltando de uma marca. Gosta de futebol, existe um clubismo muito grande lá dentro, sabe? Então eu não assisti os jogos porque eu prefiro não assistir do que torcer contra. Só mais um detalhe que eu ia esquecendo aqui de falar, mas é que não é só o fato de que ele não convoca um Bruno Henrique, um Dudu, o próprio Felipe Melo, comendo a bola no meio de campo. O Marcos Rocha é o melhor lateral do Brasileirão. Você pode olhar os números, isso é estatística, são números estatísticos. E ele convocou o Fagner. E então por que o Fagner? O que o Fagner tem feito? Quem é campeão brasileiro? Quem está fazendo os números? O Diogo Barbosa também está jogando muito, mas aí desse já é complicado, né? Coitado do Diogo Barbosa, né? Do lado dele tem Marcelo, tem Felipe Luiz, tem o Alexandre na Juventus. É meio difícil, né? Também não acho impossível convocar ele, não. Do jeito que ele tem jogado aí, não acho impossível, não. Mas acho que cá pra nós aí, com essa mídia safada, sem vergonha que tá aí, dificilmente vão chamar um lateral esquerdo atuando no Brasil. A não ser que o Barcelona chame o Diogo Barbosa. Aí pronto, aí ele vira aí o novo... Aí vai um Zico da lateral esquerda. Aí pronto, pode pôr na seleção. Enquanto estiver no Palmeiras, vamos deixar claro. Se for do Corinthians, é possível, hein? Não tem nada impossível no Corinthians. Como o Fagner, o goleiro Cássio também. Olha só, o Cássio foi convocado. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Se inscreva no outro canal da descrição também. Ativa o sininho. Compartilha no grupo de WhatsApp, Facebook. Deixa o seu like aí. Até o próximo vídeo.